Oi pessoal, meu nome é Mairê e vai começar mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje eu vou mostrar alguns recursos muito legais e o melhor de tudo, gratuito, que eu já falei ele algumas vezes aqui no canal, mas agora eu vou falar com ênfase em alguns materiais que eles têm disponíveis gratuito lá no site. E eu estou falando do Bebeto e o som do alfabeto. O Bebeto tem várias atividades e umas que eu mais gosto, que eu uso muito, e foi uma das primeiras e primordial aí para o início da alfabetização. Essas cartinhas lá no site tá de outra forma aqui embaixo, mas o princípio é o mesmo. Tem elas para colocar na sala, para fazer o alfabeto na sala, tem cartõezinho, sim, dá para você baixar e aí imprimir da sua preferência, se é cartões, se é grande, se é painéis, dá para imprimir de várias formas. Esse aqui tem todas as letras do alfabeto e todos os sons do alfabeto. Eu não ensinei o alfabeto de ponta a ponta para o meu filho. Eu ensinei as vogais, que são as principais ali, porque a vogal vai estar, as vogais vão estar em todas as palavras. E esse aqui foi extremamente importante, porque a gente ensinou as vogais, os encontros vocálicos e o som de todas as letras. A criança precisa saber o som de todas as letras para poder ser alfabetizada de uma forma bem concreta, facilitadora. Você pode iniciar pela família silábica, ba, be, bi, babu? Pode, mas não indicaria. Então, o alfabeto tem as letras, cada letra tem o seu nome, tem o seu som e tem o seu traçado. A letra tem até 4 traçados. Tem a letra de imprensa, maiúscula e minúscula, e tem a cursiva, maiúscula e minúscula. Então, ela tem 4 traçados. Primeiramente, a gente começa pela letra maiúscula de imprensa, porque é mais fácil para a criança entender. Mas nada impede de a gente apresentar outras letras para elas em conjunto, para ela ir se familiarizando que aquela letra tem vários traçados, tem letra que tem vários sons, tem letra que tem som de outra letra e ela tem um nome. Eu vou trazer um vídeo detalhado com o som de cada letra. Até o meu filho falando o som de cada letra para vocês entenderem como que é o adulto falando e como que é a criança falando. Então, o A, ele tem, o nome dele é A, ele tem 2 sons. Tem o som de atim, a, e ele tem o som de an. Mesmo ele não tendo o acento aqui, tem palavras que ele vai ter o som de an. O e tem, né? Esse aqui é o e. O e tem o som de e, e tem o som de é. Mesmo sem acento, tem algumas palavras que o e tem o som de é. E assim vai. Depois que a gente apresentou as vogais, a gente pode ir apresentando os encontros vocálicos. Ei, ei, eia, ai, oi. E assim vai. Esses encontros vocálicos, a criança vai entender o que é a leitura e o que ela está fazendo ali com cada letra. Juntando as letras, ela está formando uma palavra e está lendo. Então, assim, ó, vocês têm que ver como que é a evolução. O meu filho, com 5 anos, ele já estava lendo as pequenas palavrinhas dele, né? Palavras simples, encontros vocálicos, palavras simples. Mato, gato, rato, palavras simples. Com 5 anos, apresentando somente o som de cada letra. Eu não apresentei a família silábica para ele nesses primeiros momentos. Depois que a gente vai apresentar a família silábica, né, para até mesmo facilitar na leitura e ser uma leitura mais rápida, né, uma fluência de leitura bacana. Mas não é pela família silábica que a gente vai apresentar. A gente vai apresentar primeiro o som de cada letra. E esse recurso aqui é simplesmente maravilhoso. Então, ó, depois tem todas as letras e os seus sons. Todos. Gente, tem bastante cartinha aqui, ó. Bastante, tá? Ó, vou mostrar rapidamente aqui. Como eu falei, eu vou trazer um vídeo pra vocês com o som de cada letra e meu filho também fazendo. Já falei demais desse recurso que merece, que ele é simplesmente maravilhoso. Como eu falei, vai ficar aqui na descrição do vídeo, gente. Ele é gratuito. Se você encontrar esse recurso pago, vai lá no site do Bebeto, que você vai, Bebeto e Som do Alfabeto, que você vai achar eles de graça, junto com outras atividades. Então agora eu vou mostrar os recursos aqui que eu fui mostrando pro meu filho, que ele vai começando a ler palavrinhas. Então, a gente vai pegar ali com o alfabeto móvel. Eu tenho esse aqui, ó, alfabeto móvel aqui, ó. É um jogo da Forca, eu uso bastante ele. Então, a gente pode colocar tanto o alfabeto móvel, quanto também escrever. Mas eu sugiro, eu acho muito mais válido a criança primeiro aprender
olhando, aprendendo som, rima, literação, combina, não combina, que letra que vai, que letra não vai, e depois ela vai escrever. Primeiro a criança ela aprende a ler, depois ela aprende a escrever. Conforme vai aprendendo, a gente vai ensinando os dois juntos, mas primeiro a criança aprende a ler, depois ela vai escrever. Por isso que eu falei para usar o alfabeto móvel, porque aqui, ó, também tem vários, ó. Aqui tem um, aqui tem outro, ó. Tem vários cartõezinhos aqui que eu fui imprimindo para ele, mas eu já faço essa atividade com ele só com o alfabeto móvel. Mas aqui é bem legal porque tá ilustrado o físico que a criança consegue fazer sozinho. Então, ele vai trocar aqui, ó, gato. Se ele colocar o M, vai ficar mato. Então, ele vai trocar só a primeira letrinha e vai formar uma nova palavra. Aqui a gente vai trabalhar também a escrita, se quiser. Mas, primeiramente, eu sugiro trabalhar bem o alfabeto móvel. Então, primeiro ele vai trocar todas as primeiras letrinhas e ele já vai se familiarizando com letras novas. M, o P, o R, o J, J, T e o T vai se repetir. Então, o A e o O vai se repetir. Então, ele já sabe que isso aqui é ato. E ele só vai mudar aqui. É um recurso bem bacana para identificação de novas letras com a letra inicial, que é uma forma bem bacana também de apresentar novos sons de letras. Esse recurso aqui é bem bacana. Ele tá faltando algumas palavrinhas que estão aqui, não tem a imagem, mas é só desconsiderar, tá? Ele tem várias fichas, ó, aqui tem 3, aí eu coloquei frente e verso, tem mais 3, então tem 6, com palavras simples até as palavras mais complexas. O CH, NH, LH, que é uma dificuldade futuramente que acontece com a criança. Então, vamos pegar aqui as palavras mais simples. Por exemplo, essa aqui, ó. Então, são tudo palavrinhas simples. Se a criança já domina o som das letras, ela vai ler com bastante facilidade essas palavrinhas. Até mesmo porque vão se repetir bastante sílabas, ela vai acabar se repetindo em algumas palavrinhas. Então, o primeiro aqui é bola, pato, que ela já viu aqui. Então, ela já está familiarizada com alguns sons de algumas letrinhas que vão se repetir. Então, ela vai ter aqui que ler, encontrar e escrever. Como eu falei, no primeiro momento, ela só vai ler e encontrar. Esse escrever é bem depois, gente. Não coloque a criança escrever e ler ao mesmo tempo. Ela vai aprender a ler e escrever. Não, ela vai aprender a ler e depois ela vai aprender a escrever. Porque a frustração de não conseguir ler já é bem grande. E aí ela vai ter que ler, vai ter que encontrar e vai ter que escrever. Aí a letra não tá legal. E às vezes ela não vai conseguir escrever certo. Então não tem por que apressar as etapas. Ela vai sim ler, vai encontrar, depois, agora ela tá lendo muito bem, bora começar a escrever, para treinar bem a leitura, para decorar, para gravar melhor as sílabas, para futuramente quando for ler as palavras, as sílabas já tá bem fixada aí na cabeça. Falando em sílabas, esse recurso aqui eu adaptei porque ele estava bem grande, aí eu coloquei tudo numa folha só, mas ele vem tudo separadinho, tá bem explicadinho. E também todas as atividades vêm explicação do que você tem que fazer e dicas, tudo certinho, tá? Aqui eu tô mostrando, mas lá no site tá tudo bem explicadinho, tudo que você tem que fazer. Vem a explicação, o modo de aplicação, o resultado, vem bem explicadinho, bem bacana. Aqui, sílaba. Qual é a primeira sílaba da palavra cadeira? E da palavra mapa, vai formar uma nova palavra. Aqui no canal eu já mostrei esse recurso com palavras secretas com letra inicial. E sílaba também é um ótimo passo a mais aí para a criança que já está dominando todo o som das letras. Ela vai aprender o som das letras, letra inicial, para fazer aquela palavra-chave ali, e depois ela já vai aprender a sílaba. Depois que a gente entra no mundo das sílabas, a gente vai fazer bastante trabalho de sílabas, para fixar bem as palavras com sílabas, e na leitura a gente lê silabadamente, né? E depois a gente consegue ler fluidamente. Esse caça-palavra aqui também é bem bacana, porque a criançada ama trabalhar com tesoura e cola. Então, ele vai ter que encontrar aqui e vai ter que recortar e colar aqui no caça-palavra. Esse recurso aqui é para criança que já está dominando com mais facilidade a leitura, que ela vai ter que reorganizar as palavras para formar a frase corretamente, porque aqui tá falando é cavalo ou rápido. Então, ele vai ter que reorganizar aqui e escrever. Esse aqui eu mudaria uma coisinha só, que é o
a fonte aqui da letra eu colocaria em caixa alta, porque a criança tem mais facilidade. Ela vai conseguir ler sim futuramente, mas ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, esse aqui eu colocaria em ou em outra fonte, né? Na letra de forma, na letra bastão, só que na letra de imprensa maiúscula. Então, eu até imprimi esse aqui pro meu filho fazer, porque eu quero ver o nível que ele tá, se ele já consegue ler essas palavrinhas aqui com as letras diferentes, porque tem letra que, de olhar assim, é bem fácil, né? Mas quando chega o B, quando chega o R, o T, dá uma confundida na cabeça da criança, porque o T pode ser o J. Será que é o T ou o J? A criança fica com um pouco mais de dificuldade, sim. Então, esse recurso aqui eu só mudaria a fonte da letra, que é bem legal também encontrar ali a frase conforme o desenho. Colocaria igual essa atividade aqui, ó, que tá tudo em forma em bastão, caixa alta aqui, né? Então, aqui tá as palavrinhas que ele vai ter que encaixar aqui na frase. Esse recurso aqui eu já estou apresentando para o meu filho porque ele já tem mais dominância na leitura. Ele tem 6 anos, já, como eu falei, já mostrei todo o processo de alfabetização dele, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aí eu estou apresentando esse recurso para deixar a leitura dele mais fluente e ele ficar com uma fluência de leitura bacana. Mas como eu falei lá no site, tem desde o começo lá da alfabetização, que esse aqui é o principal de todos, e depois a criança vai evoluindo. Tem atividades sensoriais, atividades para colorir, tem muita coisa legal lá no site e gratuito, simplesmente maravilhoso. Então, se você é professora, trabalha na alfabetização com a criançada, vale a pena entrar lá no site, baixar todos os materiais que são gratuitos e alfabetizar a sua criança aí de uma forma bem lúdica. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, dá muito like, compartilha com a galera, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Beijo!